Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso de Teologia Avançado da Convenção Comedé. Nós louvamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos felizes por esta oportunidade, pela Convenção Comedé estar com esse grande projeto. E eu convido, neste momento, nós fazermos uma oração, você que está comigo, e nós agradecemos ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, bendito sobre todas as coisas. Meu Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Por a cada dia, meu Deus, ter derramado sabedoria, por estar, meu Deus, nos direcionando, Pai. Para que nós possamos fazer o ID e estar aprendendo a cada dia mais, meu Deus, da Tua palavra. Meu Deus, neste momento, Pai, nos dê direcionamento. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E assim nós possamos compreender a cada dia a Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos estar dando continuidade aqui na terceira aula, a penúltima aula desta disciplina de teologia. Então, hoje estaremos falando um pouquinho novamente sobre antropomorfismo. Depois estaremos falando também sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, meus amados irmãos, já dando continuidade aqui, vamos ver o que é esta linguagem antropomórfica. Por definição, a linguagem antropomórfica ela é a forma pela qual a Bíblia ela descreve Deus, utilizando características para tornar a sua revelação compreensível ao ser humano. Ou seja, meus amados irmãos, a linguagem antropomórfica é um recurso revelacional utilizado amplamente nas Escrituras. A palavra antropomorfismo ele vem do grego. Então, meus amados irmãos, mostra para nós que diante desta linguagem, esta forma humana, como Deus ele é infinito, eterno e espiritual, a mente humana ela é limitada, ela não conseguiria compreendê-lo completamente, sem que ele se revelasse de maneira adaptada à capacidade humana. Por isso, a Bíblia ela frequentemente descreve Deus usando partes, ou melhor, trazendo assim para a gente, referente às partes do corpo, às emoções, ações humanas, linguagem relacional. Isso significa que Deus, meus amados irmãos, ele, diante do homem, nós somos limitados. Então nós precisamos desta compreensão da qual Deus ele se revela para nós. Amém, meus amados irmãos? Então esta linguagem ela aparece quando atributos humanos, ou seja, físicos, emocionais ou mentais, são aplicados a Deus. Então a Bíblia ela utiliza características humanas para revelar o quê? Aspecto do agir divino. Podemos compreender através de exemplos, quando a Bíblia traz para nós sobre mão de Deus, nós podemos compreender ali um poder, uma ação. Podemos compreender também ali sobre os olhos do Senhor, conhecimento absoluto, ouvidos de Deus, atenção às orações, a ira de Deus, oposição santa ao pecado. Deus se lembrou, manifestação de sua fidelidade. Então essas expressões ela não devem ser entendidas sim de maneira literal ou biológica. Elas são figuras comunicativas. Não significa que Deus, meus amados irmãos, possua tais características literalmente, mas que ele se revela de maneira acessível. Ou seja, esse é um dos princípios fundamentais da hermenêutica bíblica. Deus, ele é espírito. Nós podemos compreender isso em João capítulo 4, versículo 24. Então, meus amados irmãos, Deus ele não possui um corpo físico limitado. Deus não sofre alterações emocionais pecaminosas. Deus não está sujeito às limitações humanas. As descrições humanas são formas pedagógicas
de comunicação divina. A linguagem ela é adaptada à compreensão humana sem alterar a verdade da revelação. Ou seja, meus amados irmãos, trata-se de um recurso comunicativo essencial, pois o ser humano não possui capacidade de compreender diretamente a natureza divina em sua plenitude. Então, a transcendência divina ela torna impossível a compreensão total de Deus pela razão humana. Então, o homem é finito, o homem é temporal, o homem ele é limitado, o homem é condicionado pela linguagem humana. Amém, meus amados irmãos? Então, Deus, ele é infinito. Deus, ele é eterno. Deus, ele é absoluto. Incompreensível em sua plenitude. Assim, o antropomorfismo não é defeito da revelação, mais necessidade pedagógica. É a graça divina adaptando-se à limitação humana. Prosseguindo, meus amados irmãos, o fundamento teológico, por definição, o fundamento da linguagem antropomórfica está na relação entre um Deus infinito e um ser humano finito. Então podemos compreender, meus amados irmãos, dentro dessa base teológica referente ao antropomorfismo, é a distância infinita entre o Criador e a criatura. Deus transcendente, referente ao espaço, tempo, matéria, categorias humanas, sem adaptação revelacional. O homem não poderia compreender nada sobre Deus. Então, a linguagem antropomórfica, ela surge da condescendência divina. Isto é, Deus, irmãos, se inclina para comunicar-se com o quê? Com o homem. Amém, meus amados irmãos? Então, Deus sendo transcendente, não pode ser compreendido diretamente pela mente humana. A transcendência divina significa que Deus está acima e além da criação. Ela não pode ser plenamente reduzida à lógica humana. Então, a revelação, por isso ele se revela dentro das categorias humanas de pensamento e linguagem. A revelação bíblica não elimina o ministério de Deus, mas o comunica de forma proporcional à capacidade humana. Assim, o antropomorfismo não é limitação de Deus, mas adaptação da revelação. Amém, meus amados irmãos? Então, o antropomorfismo ele não reduz Deus ao homem. Podemos compreender o contrário, porque demonstra misericórdia divina, mostra a iniciativa de Deus em comunicar-se, revela a sua graça pedagógica. Deus adapta-se a sua linguagem ao homem sem deixar de ser infinito. Amém, meus amados irmãos? Então, o antropomorfismo como acomodação. O que é isso, irmãos? A acomodação é um princípio segundo o qual Deus ele ajusta a sua linguagem à capacidade humana de entender. Ou seja, a doutrina da acomodação ela ensina que Deus fala ao homem de forma compreensível à experiência humana. Podemos compreender nessa uma lógica diante de um teólogo. João Calvino ele utilizou frequentemente esta ideia. Ou seja, aonde Deus ele Deus conosco como um pai falando como uma criança. Isso significa que Deus ele comunica verdades infinitas em linguagem que limitada. Então, prosseguindo aqui, Deus não fala como ele em si mesmo, mas como o homem pode o quê? Compreender. Então a gente olha para esta frase, é extremamente o que, irmão? Importante. Porque o homem ele não possui uma capacidade de compreender diretamente essa essência. Assim, Deus ele se revela o quê? Através do seu aspecto verdadeiro de si, em formas adaptadas à limitação humana. Amém, meus amados irmãos? Então, isso significa que expressões como mão de Deus ou Deus se arrependeu não descreve a essência divina, mas a forma como suas ações são percebidas na história.
Então, quando a Bíblia afirma, meus amados irmãos, a mão de Deus, a mão do Senhor, não significa que Deus possui esta anatomia humana. A expressão, ela comunica, para nós é poder, intervenção, é ação divina. Da mesma forma, podemos compreender sobre quando nós falamos que Deus se arrependeu. Não significa mudança moral ou erro divino. A linguagem, ela descreve uma mudança na administração histórica que Deus em relação ao comportamento humano. A essência divina, ela permanece imutável. Ou seja, meus amados irmãos, a acomodação, ela não distorce a verdade, mas a torna o quê? Comunicável. Amém? Então, prosseguindo, meus amados irmãos, a gente vai falar agora um pouquinho sobre tipo de linguagem antropomórfica. O que isso traz para nós? Que são diferentes formas pelas quais características humanas são atribuídas a Deus. Então, o antropomorfismo, ele pode manifestar-se de diferentes maneiras nas escrituras. Então, cada categoria, ela revela um aspecto específico da atuação divina. Podemos compreender sobre a parte física, que atribui partes do corpo, mãos, olhos, braços, indicação, poder, ou presença emocional. Então, o antropomorfismo físico, ele utiliza órgãos humanos para representar Ação divina. Então, nós já falamos agora há pouco sobre as mãos, os olhos, os braços. Amém, meus amados irmãos? Então, tudo isso indica Uma ação, um poder, uma presença. Cada elemento corporal possui significado teológico. Podemos conferir sobre, como agora há pouco nós fizemos um comentário sobre o braço, sobre as mãos. Então, o braço forte do Senhor representa para nós uma libertação poderosa. Os olhos do Senhor, conhecimento absoluto. E quando nós olhamos para esta face do Senhor, olhamos para uma comunhão e favor. Amém, meus amados irmãos? Então, podemos conferir como Deus ele tem se revelado para nós. E nós, meus amados irmãos, nos maravilhamos quando nós compreendemos tudo isso. Partindo do princípio de interpretação. Por definição, a linguagem antropomórfica deve ser interpretada à luz de toda a revelação bíblica. Por que, meus amados irmãos? Porque nenhum texto ele deve ser interpretado isoladamente. A interpretação correta, ela exige uma harmonia com toda a escritura, com toda a doutrina bíblica. Então, textos antropomórficos devem ser equilibrados, com passagens que afirmam aquilo que Deus quer falar. Podemos conferir sobre a eternidade, imutabilidade, a sua transcendência. Amém, meus amados irmãos? Então, nenhum texto ele deve ser interpretado isoladamente ou de forma literal quando atribui características humanas a Deus. É necessário considerar outros ensinamentos bíblicos que afirmam que Deus é É espiritual, eterno e perfeito. Então a Escritura ensina claramente que Deus ele é Espírito, Deus ele não muda, Deus ele é eterno. Portanto, as figuras humanas devem ser interpretadas à luz das Escrituras, referente a esses atributos absolutos. Amém? Assim, interpreta-se o texto de modo coerente, com o caráter de Deus revelado aonde? Nas Escrituras. Amém? E dando continuidade a essa figura da linguagem antropomórfica, então, a finalidade é tornar Deus conhecido de forma relacional e compreensível. Olhamos, meus amados irmãos, para o objetivo desse antropomorfismo. Vemos aí que Deus ele não deseja permanecer desconhecido, então, abstrato. Ele se revela de qual forma? Pessoalmente, historicamente, relacionalmente. Então, esta linguagem antropomórfica, ela aproxima a revelação divina, a experiência humana.
Então a linguagem antropomórfica, ela aproxima Deus aonde? Do ser humano, permitindo que uma relação pessoal. Então, sem esse recurso revelacional do próprio Deus diante do ser humano, nós não conseguiríamos realmente compreender. Amém, meus amados irmãos? Então, sem esse tipo de linguagem, Deus seria o quê? Percebido apenas como abstrato e distante. Então, o antropomorfismo, ele preserva o aspecto pessoal da fé bíblica. O Deus das Escrituras não é mera força cósmica. Amém? Com ela, Deus é apresentado como alguém que vê, como alguém que age, fala e se relaciona, ainda de maneira superior à experiência humana. Então, a linguagem antropomórfica, ela não reduz Deus ao ser humano. Ela comunica que Deus possui o que? Consciência, vontade, intenção, relacionamento, mas tudo isso, meus amados irmãos, de maneira infinitamente perfeita, o que? E superior. Amém? E quando nós olhamos para os riscos e as distorções, nós sabemos, né, meus amados irmãos, que nos últimos dias nós temos visto tanta coisa acontecendo. Então é preciso nós termos esta percepção, esta coerência. Nós não podemos nos adaptar ao mundo, mas nós devemos compreender aquilo que as Escrituras Sagradas já têm nos mostrado, têm se revelado. E nós precisamos compreender aquilo que Deus ele quer falar conosco. Amém? Então, se nós vejamos, definição são interpretações incorretas da linguagem que antropomórfica. Então, o texto ele alerta contra desvios, o que, meus amados irmãos, doutrinários, relacionado ao que? Ao antropomorfismo. Então, a interpretação inadequada ela pode gerar o que? Sérios erros teológicos, partindo sobre o literalismo. Entender que Deus possui corpo ou emoções humanas reais. Então, o literalismo ele ignora o que? O caráter figurado da linguagem bíblica. E isso produz uma concepção materialista de Deus. Porque Deus é espírito, meus amados irmãos. Logo, Deus ele não possui um corpo físico limitado, como ser humano. Isso a gente começa a compreender também o reducionismo. Pensar que Deus é apenas uma versão ampliada do homem. Esse erro ele diminui a transcendência divina. Deus ele não é um super-homem celestial, ele é o quê? Ele é infinito, ele é eterno, incomparável, absolutamente o quê? Santo. Amém? Oh, glória a Deus. Ceticismo, afirmar que não é possível conhecer nada sobre o quê? Sobre Deus. Então, o extremo oposto também daquilo que nós conhecemos, que é um perigo. Porque, embora Deus ele seja incompreensível plenamente, meus amados irmãos, ele é verdadeiramente conhecido através da sua revelação. Então, o cristianismo afirma o conhecimento verdadeiro de Deus, mas nunca o conhecimento exaustivo. Então, esses erros surgem quando não se compreende o caráter adaptível da linguagem. Então, a chave hermenêutica correta está em compreender que Deus adapta a revelação. Porque sem perder também a sua transcendência, ou também nem comprometer a sua própria verdade. Então, é extremamente necessário, meus amados irmãos, que o estudo correto do antropomorfismo é essencial para que nós possamos compreender. Então, a hermenêutica bíblica bem aprofundada, uma teologia sistemática, bem elaborada, bem definida e bem entendida, traz, meus amados irmãos, esse entendimento para nós. Então, ele evita erros extremos,
sobre o relacionamento excessivo, um literalismo grosseiro e um misticismo que confuso. Amém? Então tudo isso leva a gente a compreender esta linguagem, que permite interpretar corretamente esses textos bíblicos, evitando assim esses erros doutrinários e ensinar sobre Deus de forma que equilibrada. Amém, meus amados irmãos? Prosseguindo a nossa aula, vamos também estar agora fazendo algumas reflexões sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Talvez você já tenha se perguntado como é tudo isso, ou também já tenha uma intimidade com a Bíblia, mas também não tenha tido esta compreensão. E é notório, meus amados irmãos, que nós temos visto tudo isso. Então, quando nós olhamos sobre a perfeição como atributo significa o quê? Que Deus é perfeito de modo absoluto, infinito e o quê? E único. Não se trata de uma mera combinação de perfeições individuais. Ele é a origem o quê? De todos os atributos. Então, meus amados irmãos, a perfeição de Deus não é apenas a soma de qualidades excelentes. É a própria fonte de toda a perfeição existente. Então, tudo que encontramos de bom, justo, santo ou verdadeiro nas Escrituras, existe o quê? De forma limitada, mas em Deus existe o quê? De forma absoluta. Então, sua perfeição ela é infinita e incomparável. Então, a gente caminha e isso diz respeito o quê? A tudo que faz. Pensa e o quê? E determina. Então, o caminho de Deus, ele é o quê? Ele é perfeito. Amém, meus amados irmãos? Então, os pensamentos, como a gente pode compreender referente aos planos e obra de Deus, são perfeitos porque procedem de sua natureza perfeita. Podemos conferir que o salmista ele afirma que seu caminhar é perfeito, para demonstrar o quê? Que Deus nunca erra em seus propósitos, nem age injustamente em quê? Em seu juízo. Então a gente pode conferir também a espiritualidade. O que diz para nós? Esse termo não é a mesma coisa que qualificação espiritual. Está relacionado ao substantivo espírito. No caso do salvo, relaciona-se o quê? Ao Espírito de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos da espiritualidade, que você fala praticamente todos os dias, quando você está conversando com o irmão, quando você está na igreja, então não estamos tratando apenas de devoção ou piedade. Quando nós olhamos para Deus, estamos aí falando aí sobre a sua natureza, do seu ser. Então o termo refere-se ao fato de que Deus é Espírito em sua essência. Então a palavra de Deus afirma que Deus é Espírito. E seu ser, portanto, não se compõe apenas de matéria. Então, meus amados, Deus não possui composição física, nem está limitado por elementos materiais. Sua existência ela transcende tudo aquilo que pertence aonde? Ao mundo físico. Já podemos conferir que Jesus disse que espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24, 39. Então, Jesus, ao fazer esta afirmação, mostra a diferença entre um corpo físico e uma natureza espiritual. Então, Deus ele não possui limitações corporais, como os seres humanos. Então, o espírito é uma substância imaterial, invisível, indestrutível. Assim podemos ler na Bíblia. Então a essência divina não pode ser vista pelos olhos humanos, nem destruída por qualquer força criada. Mas Deus existe independentemente da matéria. Então, quando a gente podemos fazer essas reflexões, olhar para a Bíblia e ver o quanto Deus, meus amados irmãos, dentro da sua presciência, podemos conferir essa maravilha
Não é verdade, meus amados irmãos, que Deus, ele tem se revelado dentro dessa espiritualidade, nesta qualificação espiritual com a qual nós acabamos de fazer esta reflexão. Então a gente também podemos conferir a infinitude, ou seja, consiste no fato de que para Deus não há o que? Um limite no tempo e o que? No espaço. Então a infinitude dentro deste parágrafo, meus amados irmãos, significa que Deus não está sujeito ao que? Às limitações que caracterizam o que? As Escrituras. Então nada pode restringir o que? A sua existência. Ele é maior do que qualquer coisa que exista e transcende que o universo existindo desde antes da fundação do que? Do mundo. Então Deus não faz parte do universo, nem depende o que dele para existir. Ele é superior à criação e já existia o que? Antes de todas as coisas serem criadas, conforme acabamos de fazer a leitura. Ou seja, antes que o mundo existisse, porque me há amado antes da fundação do mundo, João 17, 5 e 24. Então Jesus, ele revela a sua comunhão entre o Pai e o Filho, que existia antes da criação, demonstrando para nós o que é a sua eternidade, infinitude do seu ser o quê? Divino. Amém, meus amados irmãos? Que bonito, não é verdade? E agora a gente fala sobre a eternidade. Então, o conceito é de duração infinita de tempo. Sem início nem fim. Podemos ler isso no Salmo 93, verso 2, assim também ler o Salmo 102, verso 27. Então, a eternidade significa que Deus nunca começou a existir. E jamais deixará o que também de existir. Isso você tem plena consciência dentro da sua eternidade, porque antes da fundação do mundo, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava o quê? Já existia. Então sua existência não está limitada aonde? Ao tempo. Amém, meus amados irmãos? Prosseguindo aqui, referente à sua imutabilidade. Então, meus amados irmãos, tudo na vida, tudo na vida muda, transforma-se. Até mesmo o céu e a terra mudam e envelhecem. Mas Deus permanece o que? O mesmo. Hebreus 1, 10 a 12. Então toda a criação está sujeita ao que? Ao desgaste e à transformação. Deus, porém, o que? Permanece eternamente igual em sua o quê? Em sua essência. Então, ele é imutável. Nele não há o que? Mudança, nem sombra o que? De variação. Então Deus, ele não sofre alterações de caráter, de personalidade, ou até mesmo propósito, da sua perfeição. Exclui qualquer possibilidade de mudança. Então, meus amados irmãos, o Senhor não muda. A sua natureza, tampouco o seu caráter. E os seus o quê? Atributos. Então podemos conferir o quê? Dentro desta... A fidelidade de Deus é garantida que pela sua imutabilidade. O mesmo Deus, ele que fez promessa, continua o quê? Fiel ao quê? Para cumpri-las. Então, dando continuidade, como a gente acabou de ler, o Senhor não muda a sua natureza, tampouco o seu caráter. E os seus o quê? Atributos. Nem consciência, nem o quê? Nem propósito. Deus está presente que na eternidade. Para ele, passado, presente e futuro são o quê? A mesma coisa. Jamais será acompanhado o quê? De surpresa. Então nada acontece sem que Deus o quê? Saiba. Seu conhecimento é perfeito e completo, fazendo uma abrangência em toda a história. Então, Deus, meus amados irmãos, dentro dessa imutabilidade, nele não há mudança, nem sombra de variação, como falamos agora há pouco.
Então, dando continuidade, agora nós vamos passar para a onisciência e imensidade, ou imensidade. A diferença entre onipresença e imensidade, meus amados irmãos? Vamos fazer uma reflexão, termo onisciência. Ou melhor, onipresença. Que eu falei onisciência, corrigindo, né? É onipresença e imensidade. Perdão, meus amados irmãos. A diferença entre onipresença e imensidade. O termo onipresença não aparece o quê? Na Bíblia. Ela vem do latim omni, então tudo, e praesentia, presença. Então, meus amados irmãos, embora os dois conceitos estejam relacionados, eles não possuem exatamente o mesmo significado. Então, a teologia ela faz uma distinção importante o quê? Entre ambos. Então, esta palavra ela é teológica, criada para descrever uma verdade claramente ensinada o quê? Pelas Escrituras. Então, podemos conferir que, como atributo divino na teologia, a ideia indica precisamente a presença cheia de Deus em todas as escrituras. Então Deus está presente em toda a criação, sem estar o quê? Sem estar dividido ou o quê? Espalhados em partes. Amém? Então o vocabulário imensidade vem também do latim imensistas, de imensos, imenso, desmedido, não mensurado. Então o conceito destaca que Deus ele não pode ser medido nem limitado aí por qualquer dimensão espacial. Amém? Então, perdão, meus amados irmãos, como o termo teológico, ou melhor, como o termo técnico teológico indica que a essência divina é sim mensura, sem medida e satura todas as coisas. Então a natureza divina ela excede completamente os limites do espaço que é criado. Deus é eterno, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é santo sobre todas as coisas. Porque santo, santo, santo é o Senhor que dos exércitos. Amém? E dentro da sua onipresença, significa que Deus, na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes, enquanto que imensidade é infinitude em relação ao quê? Ao espaço. Então Deus está totalmente presente, meus amados irmãos, em cada lugar. Ele não precisa se deslocar nem dividir a sua essência para estar o quê? Em todos os lugares simultaneamente. Quando nós olhamos a sua imensidade, podemos destacar que Deus é maior que todo o universo e não está o quê? Sujeito às limitações espaciais. Podemos conferir que a natureza de Deus não está sujeita à lei do espaço. Ou seja, Deus transcende o espaço criado, embora o que esteja presente em toda parte. Não está o que confinado às dimensões do universo. Amém? Assim a natureza divina não tem extensão, nem está sujeita a nenhuma limitação espacial. Nada pode conter ou limitar a presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Onisciência. A onisciência de Deus desafia o que é a nossa compreensão. Por quê, meus amados irmãos? O que desafia a mente do ser humano? Porque a mente do ser humano ela é limitada e não consegue compreender completamente esta profundidade do conhecimento divino. A palavra onisciência ela se deriva de duas palavras latinas. Quais? Homens, que significa tudo, e eixitia,
Eisetia, que significa o quê? Conhecimento. Então, esse termo ele descreve o conhecimento absoluto e ilimitado de quem? De Deus. Amém? Porque Deus, ele é espírito. E como tal, tem o quê? Conhecimento. Ele é espírito perfeito. E como tal, possui o quê? Conhecimento perfeito. Então, seu conhecimento não é parcial e nem sujeito que a erros. Deus não erra, meus amados irmãos. Tudo que Deus conhece é conhecido perfeitamente. Amém? Então, quando nós olhamos que o termo ele denota a infinita inteligência de Deus, seu conhecimento de todas as coisas, podemos conferir que o que nada escapa referente a esta compreensão divina. Seja no mundo material, espiritual ou quê? Ou no futuro. Amém? E onipotência, meus amados irmãos. Quando nós olhamos esta onipotência, podemos conferir que Deus ele é poderoso. Amém? Tudo que Deus quer, ele pode fazer de acordo com a sua natureza. Então, o poder de Deus, nós podemos conferir que é ilimitado, mas sempre opera em perfeita harmonia com a sua santidade, com o que mais? Com a sua justiça. Podemos também falar também com a sua verdade. Amém? Então, o poder de Deus, ele não é conhecido nem limitado por qualquer pessoa fora dele mesmo. Meus amados irmãos, isso aqui traz uma reflexão que nenhuma criatura ele pode medir ou até mesmo restringir a capacidade divina. Podemos conferir que o poder, ou seja, a eficiência de fazer acontecer as coisas é um atributo de quem? Do próprio Deus. Tudo que existe depende do poder sustentador de Deus para o quê? Continuar o quê? Existindo. Então, Deus é a causa primária e originadora do universo. E nele, seu poder opera o quê? Sempre. Então, a criação, podemos conferir referente, quando nós falamos sobre este universo, a criação, o seu governo referente ao universo são as suas manifestações contínuas da onipotência divina. Então, todo o poder lhe pertence. Ele está sentado no trono, controla todas as coisas e exerce a sua onipotência a favor daqueles que neles confiam, que nele confiam. Então, o governo soberano de Deus garante segurança a seus filhos, pois o seu poder, meus amados irmãos, é usado para cumprir os seus propósitos e cuidar daqueles que lhe pertencem. Então, nós somos filhos de Deus, porque nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós chegamos até o nosso Deus maravilhoso, bondoso, bendito sobre todas as coisas. Então, dando continuidade, a palavra onipotência, ela deriva do termo latino, como nós já falamos, significa que o seu poder é ilimitado, que ele tem o poder de fazer qualquer coisa que queira. Amém, meus amados irmãos? Prosseguindo aqui, a gente vai falar também, mais dando continuidade, sobre os atributos comunicáveis de Deus, sobre a sua santidade. Então, a santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado. Por quê, meus amados? Porque expressa aí a majestade da sua natureza e seu caráter. Quando nós olhamos para essa santidade, meus amados irmãos, ela ocupa uma posição central entre os atributos divinos, porque
revela quem Deus é em sua própria essência. Ela destaca a sua absoluta pureza, perfeição moral e separação de tudo aquilo que é pecaminoso e imperfeito. A santidade de Deus, a santidade de Deus se poderia chamar de o atributo moral enfático de Deus, ou seja, todos os atributos divinos são perfeitos, mas a santidade destaca especialmente esta perfeição moral de quem? Do nosso Deus. Ela demonstra que tudo que Deus pensa, faz, determina está o quê? Em sua perfeição e conformidade, em sua própria o quê? Natureza. Então, nas visões de Moisés, Jó, Isaías, o que mais se salientou foi o quê? A santidade divina. Então, nós podemos conferir aqui neste texto. Então, quando homens tiveram encontros especiais com Deus, a característica que mais nos mostra foi o quê? A sua santidade. Porque Deus não tolera o pecado. Nós podemos conferir diante de todas as escrituras que o pecado ele afasta o homem de Deus. Então nós precisamos reconhecer essa santidade, reconhecer na sua própria natureza que Deus não contribui com o pecado, mas Ele ama o quê? O pecador. Amém? Dando continuidade aqui, meus amados irmãos, as Escrituras declaram a santidade de Deus altos e solenes o quê? Tons. Amém? Porque santo e tremendo é o quê? É o seu nome. Então, a Bíblia, ela constantemente exalta a santidade de Deus, porque ela inspira a sua reverência, o temor, a sua adoração. Seu nome, ele é santo porque a sua pessoa é o quê? É santa. Então, a perfeição da santidade de Deus é o motivo supremo da adoração, que ele é o quê? É devida. Então, Deus, ele merece ser o que? Adorado, não apenas pelo que faz, mas principalmente por quem ele é. A sua santidade perfeita é a razão fundamental da adoração celestial e o quê? E terrena. Então, a santidade é o atributo regulador de Deus pelo qual é governado e orientado o exercício de todos os demais o quê? Atributos. O amor de Deus, ele é santo, sua justiça é o que? Santa, sua graça é santa e a sua misericórdia é o que também? Santa. É santa. Deus Pai é chamado de quê? De Pai Santo. De Pai Santo. Jó 17:1. Deus Filho é chamado o Santo. Atos 3:14. Então, a santidade, ela pertence igualmente às pessoas da Trindade. O Pai e o Filho são apresentados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apresentados nas Escrituras como santos em sua essência. Amém? Oh, glória a Deus. Dando continuidade aqui, Deus Espírito é chamado, o Espírito Santo. Então, o próprio nome, como a gente está fazendo a leitura, ele traz para nós. E quando nós olhamos para Deus, Espírito é chamado Espírito Santo, o próprio nome traz para nós aí referente à terceira pessoa da Trindade. Nós vamos estar falando na nossa próxima aula, no nosso término, na nossa última aula referente à teologia, nós vamos estar falando sobre a Trindade. Destacar aqui a terceira pessoa dentro da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estar vendo, conhecendo o Espírito Santo de Deus, a sua atuação na nossa vida. Mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Então, dando continuidade, a manifestação da santidade de Deus é demonstrada no ódio de Deus contra o que? Contra o pecado. Então, não ser santo, meus amados irmãos, Deus ele pode aprovar o pecado.
Sua santidade, como nós já vimos, ela produz uma oposição absoluta a tudo aquilo que contradiz a sua própria natureza, que é o que é santa. Então a percepção da santidade de Deus, ela se manifesta em ódio por o pecado e em seu deleite na retidão, gerando que a reverência e o temor aonde? No coração daqueles que chegam à sua presença consciente, a não ser que esteja o quê? Empedernidos o quê? No pecado. Então, quanto mais alguém compreende a santidade de Deus, mais passa o quê? A rejeitar o pecado e amar a sua justiça. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Deus, ele é santo. Então, o resultado natural é o quê? A reverência, o temor e a submissão aonde? Diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Então, sobre a sua justiça, todas as ações de Deus são o quê? São corretas. Sem acepção de pessoas. A justiça divina, meus amados irmãos, significa que Deus sempre age de forma correta e imparcial. Seus julgamentos, eles são perfeitos. Por quê, meus amados? Porque procede da sua própria natureza santa. Este atributo é, na realidade, a manifestação da santidade de Deus em suas relações com o quê? Com os homens. Ou seja, a justiça é a santidade de Deus aplicada ao quê? Ao seu governo moral sobre a humanidade. Ela revela como Deus age diante das ações humanas. Amém, meus amados irmãos? Então, esse atributo é, na realidade, a manifestação da santidade de Deus em suas relações com os homens. Então, prosseguindo, a santidade propriamente dita tem mais a ver com o caráter de Deus, enquanto que na retidão e na justiça esse caráter é expresso nas relações entre Deus e os homens. Amém? Podemos partir aqui para mais um ponto. Justiça e retidão são simplesmente a santidade de Deus exercida com as criaturas. Então, quando Deus governa, julga, estabelece padrões morais, sua santidade se manifesta na forma de justiça e retidão. Prosseguindo, a retidão de Deus. O que diz para nós? A retidão de Deus é a imposição de leis exigenciais retas. Podemos chamá-las de santidade legislativa, ou seja, a retidão divina é vista nas leis e mandamentos que Deus estabelece. Tudo que ele exige é moralmente correto, perfeitamente justo. Então, nesse atributo, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade, que sempre nos impele a fazer o que é reto. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. Nenhuma exigência divina é arbitrária ou injusta. Tudo que Deus ordena reflete aonde? Na sua própria perfeição moral. Meus amados, já estamos quase chegando aqui ao final da nossa aula. Vamos ver mais apenas aí 3 slides para a gente poder finalizar. Amém? E vamos falar um pouquinho sobre a sua integridade. Deus é a verdade. Ele fala e pratica somente o quê? A verdade. A integridade divina significa que Deus é absolutamente verdadeiro. Sobre o amor. O amor, a gente pode conferir, o cristianismo é realmente a única religião que exibe o quê? Que exibe o ser supremo como amor. Então a gente pode conferir o quê, meus amados irmãos? Diante desta justiça, diante deste Deus maravilhoso, a revelação bíblica apresenta Deus não apenas como alguém que ama, mas como a própria fonte e essência do amor verdadeiro. Então, prosseguindo, os deuses pagãos são inacessíveis, seres odiosos, que necessitam
ser constantemente apaziguados. Então, quando a gente olha essas religiões pagãs, frequentemente eles descrevem as suas divindades como imprevisíveis e movidas por paixões humanas. Então, a revelação bíblica apresenta um contraste gigantesco quando nós olhamos o nosso Deus. Amém? Então, não é assim o nosso Deus. Seu amor, a qual ponte transpõe o abismo do tempo, permanece firme sobre as mais pesadas pressões. As pressões e o peso do pecado do homem não tem quebrado a ponte do amor, que se reflete na longanimidade de Deus. Então, mesmo diante da rebelião humana, Deus ele continua demonstrando o quê? Paciência, misericórdia e disposição para o quê? Para salvar nós pecadores. Amém? Porque Deus é perfeito, o seu amor é perfeito. Oh, glória! Porque Ele é santo, o seu amor é santo e puro. O amor entre Deus e o homem significa completa e restrita auto-entrega mútua, bem como a completa possessão mútua. Amém? Então já entramos aqui para finalizar, meus amados irmãos. Graça. Deus distribui favor àqueles que não merecem. A graça é a manifestação da bondade divina para pessoas que não possuem mérito algum diante de Deus. Ela é um presente imerecido. Amém? A graça é algo em que Deus se encontra no âmago de todas as suas atividades remidoras. É Deus baixando-se e estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas de sua majestade a fim de tocar e segurar nossa insignificância e pobreza. Então a graça é o amor que ultrapassa tudo que se possa exigir do amor. É o amor que, após cumprir as obrigações impostas pela lei, tem ainda inexaurível tesouro de bondade. Amém, meus amados irmãos? E assim nós fechamos diante desta graça imerecida. E nós nos maravilhamos diante de tudo que nós temos aprendido de Deus, diante da sua revelação. E assim nós encerramos esta aula de hoje. Eu te convido a mais um momento estar orando conosco, tá bom? Para que nós possamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus e eterno, bendito sobre todas as coisas. Muito obrigado, Pai, pelo direcionamento, pelas essas portas a qual o Senhor, meu Deus, tem aberta, meu Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, aprender das Tuas Escrituras, meu Deus, a qual o Senhor tem se revelado para todos nós. Nós agradecemos pela Comiadef, pelo este curso avançado em teologia, a qual o Senhor, meu Deus, tem colocado em nosso coração. Nós louvamos o Teu santo nome. Amém. Oh, glória a Deus. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor.